Bom dia. Quero começar por cumprimentar a Católica Porto Business School e a PwC pela organização desta conferência sobre o Orçamento de Estado para 2023. E, aliás, é uma ótima altura para se discutir todas as medidas que estão no Orçamento de Estado para 2023, porque, como é sabido, na sexta-feira passada aprovámos o Orçamento de Estado. E é, aliás, importante que o país passe a ter, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, um Orçamento de Estado em vigor, onde está a definição das políticas financeira, orçamental, fiscal, e que isso traduz um elemento de certeza para o país numa conjuntura, que é uma conjuntura, como todos sabemos, de incerteza em termos internacionais. Perante a incerteza internacional, temos de ser capazes de afirmar a nossa segurança, a nossa estabilidade em termos de país. Do ponto de vista fiscal, o Orçamento de Estado para 2023 é um Orçamento de Estado que se integra naquilo que é a orientação do Orçamento, como não podia deixar de ser, desde logo um Orçamento que visa responder ao presente, mas também visa responder ao futuro. Visa responder à conjuntura atual, de aumento do custo de vida, mas visa também responder aos desafios estratégicos que temos no futuro e que faz com que tenhamos que fazer as alterações necessárias para que o país possa avançar. É por isso que temos, desde logo, uma primeira prioridade, que é a prioridade na proteção do rendimento das famílias. É por isso que as opções em matéria de IRS estão todas direcionadas a essa mesma proteção dos rendimentos. Desde logo, temos uma continuidade naquilo que é a diminuição dos impostos pagos pelas famílias. Às duas alterações aos escalões de IRS que fizemos em 2018 e em 2022, soma-se agora uma atualização dos escalões à taxa de 5,1%, mas também uma descida da taxa marginal do segundo escalão em 2 pontos percentuais, o que faz com que no seu conjunto baixe a taxa média de imposto que todos os escalões de rendimento têm de pagar. Por outro lado, há uma alteração de maior importância, que é uma alteração relacionada com o mínimo de existência. O mínimo de existência passa a ter uma alteração na forma como é calculado, na medida em que deixa de ser uma regra de liquidação do imposto aplicada no final, para passar a ser uma regra de liquidação do imposto aplicada no início. O que é que essa alteração faz? Faz com que evite que aqueles rendimentos que atualmente estavam imediatamente acima do salário mínimo nacional, em que um aumento de cerca de 50 euros representava uma taxa marginal, uma aplicação de uma taxa marginal de 100%, e por isso os trabalhadores que tinham valorizações remuneratórias imediatamente acima do salário mínimo viam essa atualização remuneratória toda consumida por aquilo que era o esforço fiscal, e agora fazemos ao contrário. Fazemos uma aplicação antes da regra de liquidação final, no sentido de aumentar a dedução específica para aqueles que recebem a partir do salário mínimo nacional, e por isso quem tem 760 euros passa a ter o dobro, ou mais do dobro, da dedução específica que tem até agora, e depois, de forma regressiva, essa dedução específica vai diminuindo até àqueles que ganham 1.000 euros por mês, e dessa maneira estamos a retirar, a diminuir muito significativamente a taxa média de imposto para este grupo de rendimentos. Por isso, ao nível do IRS, temos quer a proteção, quer o aumento do rendimento das famílias. A proteção do rendimento das famílias e o aumento do rendimento das famílias pela via de uma baixa de imposto que é conseguida com a conjugação destes três fatores. Diminuição da taxa marginal do segundo escalão, reformulação das regras do mínimo de existência e a atualização dos escalões de IRS em 5,1%. São medidas importantes que, como dizia, reforçam o caminho que temos vindo a fazer no sentido da diminuição dos impostos sobre as famílias. Com o Orçamento de Estado para 2023, entra também em vigor e em velocidade cruzeiro aquilo que é a dedução a partir do segundo filho até aos 6 anos, na medida em que a dedução para esses filhos vai passar a ser de 900 euros. E por isso o conjunto das medidas que tomamos em IRS, desde 2015 até hoje, significa uma diminuição de quase 2 mil milhões de euros do imposto a pagar
pelas famílias, o que é muito significativo e que sublinha aquilo que é o comprometimento do Governo de diminuição do esforço fiscal das famílias, protegendo os rendimentos e aumentando os rendimentos também pela via fiscal. Do ponto de vista da competitividade da nossa economia, este é um orçamento também que procura responder àquilo que são os desafios do futuro. É por isso que mantemos a nossa firme determinação em apoiar o nosso tecido económico, designadamente apoiar o nosso tecido económico naquilo que efetivamente é necessário. Numa altura em que celebramos em sede de concertação social um acordo de médio prazo relativamente aos rendimentos e à competitividade, em que as confederações patronais se comprometem com um aumento salarial muito significativo todos os anos até ao final da legislatura, com o objetivo de colocarmos o peso das remunerações no PIB na média da União Europeia, numa altura em que há esse esforço por parte das empresas de aumento de rendimento e dos salários, há por parte do Governo o compromisso de apoiar nesse mesmo apoio, nesse mesmo aumento de rendimentos. E é por isso que é criado um incentivo à valorização salarial, no sentido de permitir a majoração dos custos com estes aumentos salariais para efeitos de IRC. Significa isto o quê? Significa que as empresas que cumpram os aumentos salariais de acordo com aquilo que está estipulado na contratação coletiva dinâmica terão, pela parte do Estado, em contrapartida, uma diminuição da sua fatura fiscal. E continuarão a ter uma diminuição da sua fatura fiscal todas as empresas que continuem a apostar na sua capitalização, em que os sócios continuem a apostar na sua capitalização. Nesse domínio, fazemos uma coisa muito importante e estrutural. Olhamos para aquilo que são os incentivos hoje existentes, a dedução por lucros retidos e reinvestidos e a remuneração convencional do capital social. Olhamos para aquilo que são as deficiências próprias de cada um dos instrumentos que existem. Olhamos também para as redundâncias que existem em termos dos dois instrumentos e fizemos uma simplificação no sentido de criar o novo ICE, o incentivo à capitalização das empresas, que resulta precisamente da fusão destes dois instrumentos, no sentido de eliminar as barreiras de acesso, por exemplo, em que há uma possibilidade de haver o conjunto de tecido empresarial poder aceder a este incentivo à capitalização das empresas, a eliminação de penalizações em caso de utilização de financiamento que não seja através de capitalização e, portanto, esse conjunto de alterações que, por um lado, repito, retiram as redundâncias e, por outro, eliminam constrangimentos próprios de cada um, está agora alicerçado neste novo incentivo à capitalização de empresas, que estamos em crer que vai ajudar em muito ao nosso tecido empresarial a poder ser um tecido empresarial mais capitalizado e, sendo mais capitalizado, ter melhores condições de competitividade. E é nesse âmbito da competitividade e da capitalização das empresas e da simplificação, diminuindo custos de contexto, que também se insere naquilo que é a alteração do regime de prejuízos fiscais. O regime de prejuízos fiscais em Portugal é um regime que tem sido mexido muitas vezes e isso faz com que cada ano tenha regras diferentes de aplicação de prejuízos fiscais, seja em termos de limite temporal, ou em termos de percentagem de dedução à coleta, ou em termos de ano que conte ou que não conte para efeitos da definição destes limites, ou mesmo para a tipologia de empresas de acesso a prejuízos fiscais. Aquilo que agora fazemos é uma simplificação no sentido de retirar o limite temporal de dedução de prejuízos fiscais para todas as empresas e de, em contrapartida, diminuir aquilo que é o limite, a percentagem de limite de dedução à coleta de 70% para 65%. Esta alteração vem, aliás, materializar algo que é muito importante do ponto de vista contabilístico, que é o princípio da solidariedade entre os exercícios económicos. Aquilo que estamos a assegurar é que as perdas de um determinado ano podem ser deduzidas no lucro dos anos seguintes e isso representa a plenitude da aplicação do princípio da solidariedade entre os exercícios. E é uma alteração que se insere naquilo que são as melhores práticas em termos internacionais. Portugal era mesmo dos poucos países que tinham um regime com limite temporal de dedução de prejuízos.
Estamos agora em condições de ter um regime equiparado ao espanhol, aqui ao lado, ou equiparado ao regime alemão ou ao regime belga. Um regime que serve todas as empresas, que serve todo o tecido empresarial, e por isso é tão importante o trabalho que estamos a fazer ao nível da Comissão de Normação Contabilística, no sentido de aplicação das regras que permitam a contabilização destes prejuízos fiscais nas micro, pequenas e médias empresas do lado do ativo e assim contribuindo também para a capitalização das empresas e contribuindo para a capitalização das empresas, mais uma vez, melhores condições de acesso a financiamento, melhores condições de acesso a fundos comunitários e estamos convencidos, por isso, que esta é uma medida da maior importância e que coloca Portugal com um regime simplificado, mas um regime em que seja mais fácil e mais eficaz a sua fiscalização, mas mais simples e mais eficaz também para a utilização por parte das empresas. Por isso, do ponto de vista da competitividade da nossa economia, estamos a ajudar as empresas no esforço que têm a valorização dos salários, estamos a ajudar as empresas no esforço à valorização salarial, mas estamos também a ajudar e a apoiar as empresas na inovação. É importante que mantenhamos aquilo que são os instrumentos de apoio à inovação. Já existe o CIFID, que tem, aliás, uma expressão muito importante no que diz respeito à componente de investimento direto. Temos um regime extremamente relevante no que diz respeito às patentes, com a aprovação da Patent Box, e temos agora a introdução de um regime com um enquadramento fiscal amplo relativamente à criptoeconomia. O nosso objetivo relativamente à criptoeconomia é um objetivo de retirar aquilo que de melhor tem a criptoeconomia. Nós não nos limitamos a olhar para a questão das criptomoedas, essa é apenas uma parte da criptoeconomia, nós conseguimos olhar para aquilo que é a importância da criptoeconomia, que é exatamente a tecnologia que está na base da criação dos criptoativos. É por isso que temos um regime jurídico de enquadramento fiscal de toda a atividade e não apenas de uma. Estamos a taxar a mineração, estamos a taxar o staking, estamos a taxar as transações, estamos também, ao mesmo tempo, a trazer para o nosso ordenamento jurídico aquilo que são os instrumentos internacionais da OCDE e da Comissão Europeia, quer em termos de enquadramento regulatório, quer em termos de enquadramento das obrigações de reporte, seja obrigações de reporte de informação à autoridade tributária ou ao Banco de Portugal. Aquilo que estamos a fazer é colocar dentro do sistema a criptoeconomia, no sentido de terem obrigações exigentes de reporte, no sentido de terem obrigações fiscais como quaisquer outros contribuintes, mas ao mesmo tempo criando um regime que lhes dê segurança para poderem investir em Portugal, para poderem juntar em Portugal, porque estas comunidades de saber são relevantes para aquilo que é a inovação que queremos no país. Por isso, diria que, ao nível das empresas, o apoio à valorização dos salários, o apoio à capitalização, o apoio à inovação, constituem medidas estruturais que estão presentes no orçamento, como também estão presentes no orçamento, medidas que se dirigem àquilo que é o apoio à situação económica que as empresas têm neste momento, designadamente relativamente aos custos energéticos, e é por isso que uma das medidas importantes que está em vigor diz respeito ao ano 2022, que é assumir uma majoração daquilo que são os sobrecustos que as empresas têm com a energia para efeitos de dedução no IRC que têm a pagar. Mas, como sempre temos dito, a questão do aumento dos custos energéticos é uma questão que não se resolve com os impostos. Nós não vamos diminuir a fatura energética das empresas e mesmo das famílias com a redução de impostos. Isso pode ajudar conjunturalmente, mas não ajuda do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista estrutural, o que é importante é assumirmos o desafio da transição energética, porque é a nossa autonomia energética, a nossa maior produção de energia por outras fontes, por fontes renováveis, que vai permitir, efetivamente, baixar a fatura de energia das empresas e das famílias. E é por isso que também, do ponto de vista fiscal, estamos neste domínio a colaborar e por isso este Orçamento de Estado
tem também a continuidade daquilo que começámos no Orçamento de Estado de 2022, com incentivos ao autoconsumo, designadamente com a possibilidade de haver uma isenção fiscal até 1.000 euros daquilo que é a venda do excedente de energia produzida em regime de autoconsumo para a rede. E estamos agora, para além da baixa que fizemos do IVA para os painéis solares e para outros equipamentos que ajudam à transição energética e à racionalização do uso da energia, estamos também, com este Orçamento de Estado, a diminuir o IVA em algumas dessas componentes, contribuindo, mais uma vez, para esse objetivo mais global, o objetivo da transição energética, assente no potenciar do autoconsumo, no potenciar de outras fontes de energia, e é isso que, do ponto de vista estrutural, ajudará à diminuição dos custos, quer para as famílias, quer para as empresas com a energia. Por isso, e para não ocupar mais tempo, queria mais uma vez saudar todos da Católica Porto Business School pela realização desta iniciativa, agradecer o convite e a possibilidade que me dão de poder entrar, ainda que remotamente, e espero que os trabalhos sejam trabalhos profícuos na discussão daquilo que são as soluções que estão no Orçamento de Estado, um orçamento que queremos de estabilidade e de confiança para o país. Muito obrigado.